Saiu, finalmente. O tema e cartaz oficial foram finalmente divulgados nessa última sexta-feira, dia 19 de junho, junto com outros acontecimentos estranhos. Mas antes de começarmos a destrinchar os detalhes, vamos acompanhar as outras notícias que levaram a isso. A primeira delas é que, dentre alguns comentários respondidos pelo próprio perfil do parque nas postagens sobre o evento, um deles destacava o desejo dos fãs sobre a Hora do Horror voltar a ter 3 túneis temáticos. E pouco tempo depois, surgiram imagens de estruturas sendo montadas no caminho do lago, onde antigamente era montado um dos túneis. Depois de muitos anos, o evento voltará com seus 3 túneis clássicos para expandir a experiência imersiva e aterrorizante. Depois dessa notícia, não demorou muito para vermos mais stories falhando no Instagram do parque. Glitches e distorções numa paisagem, assim como antes, eram um presságio de que algo estava prestes a acontecer. E em seguida veio um anúncio de contagem regressiva, avisando que algo iria ser revelado em 24 horas. Isso aconteceu na última quinta-feira, dia 18. No dia seguinte, na sexta-feira, dia 19, acompanhando as redes sociais de funcionários do parque, víamos cenas do interior do Teatro de Caminda, indicando que seja lá o que fossem soltar sobre HDH, seria apresentado no palco do teatro para uma plateia. Provavelmente se tratava de uma coletiva de imprensa, que teriam acesso antecipado aos detalhes do tema de 25 anos antes deles serem postados na internet. Até que antes das 20 horas, que era o horário inicialmente programado para soltarem alguma coisa, parece que eles resolveram antecipar a publicação, talvez por conta do Jogo do Brasil que aconteceria na mesma noite. E então, ele finalmente veio a nós. O cartaz revelando o tema oficial da edição comemorativa de 25 anos da Hora do Horror no ano de 2026. E esse ano, o tema será Necron, o protocolo. A primeira descrição do enredo é a seguinte: o público será levado a uma distopia cyberpunk, em Nova Ion, uma cidade futurista controlada por uma poderosa inteligência artificial, com uma trama envolvendo megacorporações e a resistência humana. Um cenário de manipulação e privação de liberdade, onde qualquer um que tentar lutar contra irá sofrer graves consequências, das quais nenhuma lei poderá te salvar. A edição de 25 anos promete uma experiência imersiva que mistura ficção científica, suspense e horror. Seu futuro já foi programado. Toda escolha é monitorada. Você será dominado ou será resistência? Parece que das 3 propostas que estavam sendo mais cogitadas para esse ano, aparentemente temos uma óbvia vencedora, que é a tecnologia. Mas calma aí, não tão rápido. Talvez as outras ideias não tenham sido totalmente descartadas. Como eu disse em outro vídeo, aliens e backrooms podem ser usadas de outra forma. Vamos destrinchar os detalhes desse pôster para ver os segredos visuais que ele guarda. Diferente das outras postagens, aqui não encontramos nenhum código binário escondido, pelo menos por enquanto. Por outro lado, há vários elementos visuais para analisarmos. Começando pelo holograma da poderosa inteligência artificial. Reparem primeiro que o holograma também aparece nas laterais ao fundo, nos grandes prédios da cidade. O rosto dela, aparecendo de diversos cantos e ângulos da cidade, reforça a ideia de constante observação, como nos foi alertado nas primeiras postagens. Mas agora, reparem também em um detalhe camuflado no rosto humano do holograma. O olho do lado direito parece normal, mas se olharem bem, tem um outro olho duplo monstruoso escondido, alinhado à sobrancelha. É como se o rosto humano do holograma fosse só uma máscara, e a distorção da imagem revelasse de relance a verdadeira face dessa inteligência artificial ou do vilão por trás dela. Ou talvez seja só pareidolia ou um glitch deformando a imagem. Mas como a resolução do rosto do holograma parece bem nítida, ainda temos grandes suspeitas disso. Outro detalhe bem curioso e que serve até de metáfora são os humanos na parte inferior da cena. Todos eles seguindo um padrão de usar o mesmo uniforme, com as mesmas cores e símbolos, e com cubos translúcidos isolando a cabeça deles, e em diferentes tons indicando diferentes status. Vamos um por um. O símbolo de um círculo semi-formado nas costas das pessoas me lembrou muito os discos de Tron,
que eram postos também nas costas dos personagens, servindo como um tipo de drive que armazena dados informativos do indivíduo que o carrega. Nos braços direitos temos uma faixa azul, muito semelhante às faixas luminosas dos robôs de Detroit Become Human. Só que enquanto no jogo essa faixa é um elemento visual para diferenciar os robôs dos humanos, na história de Necron elas devem de significar alguma outra coisa. Já os cubos transparentes com minúsculos algoritmos isolando a cabeça de cada um deles remete muito à ideia de uma realidade isolada, a vida enxergada através de uma simulação digital. Uma referência clássica disso é a franquia Matrix. Mas aqui, muito provavelmente, além de manipular como cada pessoa enxerga o mundo, esses cubos também devem influenciar nas atitudes e pensamento das pessoas, para que elas continuem nessa programação. Além da isolação desses cubos manterem todos desconectados do mundo real e das outras pessoas. É como se cada um estivesse vivendo a sua própria realidade, sendo manipulado e sem se conectar realmente com ninguém. Se pararmos para pensar, esse detalhe é uma metáfora muito forte de como cada vez mais pessoas preferem viver uma realidade falsa e controlada do que lidar com o mundo real. E também tem as cores, que além de vermelho e azul, como vimos no cartaz teaser, temos verde também. Assim como antes, as cores podem indicar o nível de conexão da pessoa com a manipulação e obediência à IA, sendo os tons de azul e verde indicando que estão sob controle e os tons gritantes de vermelho alertando uma possível desconexão, ou como a própria descrição do enredo diz, um alerta de resistência contra esse sistema. Agora vamos olhar para a cidade em si. Começamos pelo nome de Nova Ion. Pela fonética do nome e pela aparência na imagem muito semelhante à famosa Times Square, essa cidade parece uma versão cyberpunk de Nova York. Apesar de ser descrita como uma cidade futurista, há elementos que parecem meio retrô, como esse teleférico do lado direito, que por estar inclinado parece que está correndo muito rápido. E dentro dele não conseguimos enxergar nada, além de uma aura amarela, que também parece surgir no fundo esquerdo entre dois edifícios, quase parecendo uma explosão. Há também quem diga que o visual da cidade lembra muito a área de Aribabiba do parque, com seus prédios cheios de letreiros e neon. Isso talvez também teria conexões com as postagens sobre a área do parque que foram feitas pouco antes das primeiras imagens serem divulgadas, e também alguns elementos visuais com cores iguais às das atrações daquela região. Além disso, dentre os vários painéis LEDs dos prédios de Nova Ion, é possível identificar algumas poucas palavras, como Open, que é aberto, Step, que é passo, mas no caso dos prédios pode se referir aos andares ou elevadores, e também a palavra Space, que significa espaço. De todas as palavras legíveis, essa é a que tem o significado mais destoante do cenário. Seria mais uma informação aleatória dentro da realidade em que as pessoas estão aprisionadas? Ou seria uma pista de alguma outra coisa? Também tem um painel dizendo Hello seguido de um ano. Ainda não dá para ter certeza se é 2121 ou 2221. Se for o caso, talvez seria uma pista do período em que se passa a história de Necron. Mas além dessas palavras, bem atrás do logo do evento tem uma faixa com letras orientais, especificamente do alfabeto katakana. A tradução é Zapunk, que é a transliteração de The Punk para o japonês. Já o letreiro principal, com as letras falhadas, está complicado de ser lido, mas eu consegui identificar as letras O, R, H, I, R, O, N. Se estão embaralhadas e é outro enigma, ainda é muito confuso. O jeito é esperar os próximos detalhes sobre o enredo do tema para tentarmos ligar mais informações. Por fim, vamos analisar o título do tema. O logo principal passa a ideia de corrupção digital muito claramente, visto que as últimas letras azuis, que podem se referir à tecnologia futurista da cidade, é corrompida pelas primeiras letras e número, que são vermelhos e desgrenhados, com fonte de letras diferentes, passando a ideia de algo incomum sobrepondo algo padrão. A palavra Necron existe. Quando escrita com K, é rapidamente ligada a um personagem de quadrinhos da DC.
sendo ele a encarnação da morte, da entropia e da escuridão. Entretanto, existe também Necron com C, que em jogos de RPG se refere a uma raça de robôs espaciais e guerreiros mortos-vivos. Mas, para todos os efeitos, a palavra está ligada ao termo grego necros, também com a letra K, que se traduz simplesmente como morto ou cadáver. São muitos elementos, muitas referências, muitas possibilidades. Mas, como eu já disse, vamos esperar mais detalhes para tentarmos ligar as informações. Mas espera que ainda soltaram mais coisas, hein? A suposta coletiva de imprensa que aconteceu no Teatro de Caminda revelou o visual de um dos personagens dessa edição, junto com outros elementos cenográficos e objetos cênicos. Olhem para esses efeitos especiais. Os detalhes de componentes de implantes cibernéticos, de partes mecânicas sendo fundidas com a carne do corpo, transformando o personagem num ciborgue monstruoso, ficou insano. Lembrando muito a ideia passada de uma das sugestões de tema do meu vídeo. Vocês acharam que eu ia perder essa oportunidade? Acertei, cara! E dessa vez não é só o Zambelli que tá ciente. Se fossem fazer esse tipo de personagem, eu estava preocupado em como eles iriam trabalhar esse visual de horror tecnológico na prática. E olha, ficou bem melhor do que eu esperava. Um último detalhe para acrescentar é que na madrugada seguinte aconteceu o alerta falso da Defesa Civil sobre misantropia, que já sabemos que não tem nada a ver com o evento e se tratava de um ataque hacker. Mas assim, apesar do grande susto que a gente teve, foi um time tão perfeito com a divulgação do tema que em outras circunstâncias podíamos dizer até que investiram bastante pro marketing esse ano. Cara, agora eu tô muito ansioso para descobrir mais sobre essa história. Até agora, as minhas expectativas foram atendidas para o que prometeram ser uma das melhores edições da história do evento. Mas e vocês? Me contem o que vocês acharam de Necron, o protocolo.